Graça e paz, família Vibini, família abençoada do Vale do Aço, amém, queridos? Nossa tarefa hoje está pronta para ela? Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 e o capítulo 15 de Provérbios. Querida igreja, como eu disse, é uma sequência que nós poderíamos até, se quiséssemos, estudar já vários desses provérbios. Mas eu creio que se nós formos de 2 a 2, vai dar muito bem para nós. Nós continuamos vendo então no capítulo 14 os contrastes que Deus nos propõe, né? O contraste também que gera a escolha que a gente faz. Por exemplo, se você escolher o caminho da sabedoria, você vai colher os frutos que a sabedoria produz. Mas se você escolher o caminho da tolice, você não vai ter jeito de mudar os frutos, você vai colher os frutos que você plantou da tolice. Então, por isso que a sabedoria está clamando para a gente dar ouvido a ela, está clamando para a gente querer ela em nós, no nosso coração, o tempo todo. Porque é um caminho sem volta, irmãos. Como eu disse, né, estou dizendo sempre, na verdade não existe campanha de oração que faça Deus abençoar se a pessoa escolher o caminho da tolice. Não tem jeito, irmão. Deus já abençoa, na verdade, amém, queridos? Vamos ser sinceros, Deus já abençoa o homem crente, o mundano, Deus abençoa todo mundo, porque o fato da gente estar vivo é uma bênção tremenda, e Deus dá para a pessoa que está lá na tolice, e dá para quem é sábio, todo mundo está vivendo. Agora, as pessoas às vezes desejam para si bênçãos que não vão acontecer, só vai acontecer se ela trilhar o caminho que vai produzir tais bênçãos. Obrigadão, viu, Mônison? Então, a gente pode levar isso para qualquer área da vida, né? Se a pessoa quer a bênção da saúde, ela tem que procurar trilhar o caminho que a sabedoria diz que vai levar à saúde, não é? Se a gente dorme pouco de noite, se a gente não se cuida em várias áreas da vida, depois não pode reclamar se lá na frente a coisa ficar ruim. A sabedoria o tempo todo está nos orientando, né? A confiar em Deus, na justiça de Deus, a viver a justiça de Deus, a praticar a justiça de Deus. A sabedoria está ensinando para nós que se a gente fizer o mal, a gente vai receber o mal, e por aí vai. Aqui mesmo nós vimos hoje dizendo que a pessoa que doa e dá para o pobre, ela é abençoada. Então, está aí, sabedoria está mandando, está ensinando. Mas o cara nunca tem coragem de doar nada para ninguém, e depois vai querer receber esta bênção que está dizendo que vai ter. É inacreditável. Se tem alguém aqui, irmão, que tem o coração duro, leia, que você vai ver aqui, ó, é honra e você recebe de Deus. Aqui diz assim, que quem ajuda o pobre, ajuda aquele que o criou. Quem criou o pobre? Foi o capeta? Foi quem criou? Repete para mim bem alto, quem criou o pobre? Então está dizendo aqui que quem dá para o pobre está emprestando para Deus. E quem empresta para Deus vai receber o que será, hein? Você está entendendo, querido? Porque, irmão, a Bíblia disse, depois se você anota, está escrito aqui, que quem ajuda o pobre está emprestando para aquele que o criou, que é Deus. Então, querido, ajuda alguém que precisa, porque você está emprestando para Deus, mais cedo ou mais tarde você vai receber aquilo em grande quantidade. Então, quer dizer, sabedoria está ensinando para a gente isso. A gente só tem que caminhar, ir por esse caminho. A sabedoria está o tempo todo nos ensinando, e eu digo que não tem campanha de oração, não tem nada. Leia Provérbios e pratica Provérbios, você vai receber as bênçãos de Provérbios, e elas são lindas, maravilhosas, as bênçãos de Deus, né, descritas aqui. Então o contraste aqui diz respeito aos sábios, aos tolos, aos ricos e aos pobres, e vai seguindo uma linha de contraste, e dizendo exatamente o que acontece com o sábio, e o que acontece com o tolo, o que acontece com o rico, o que acontece com o pobre. E a separação entre eles é ordenada no versículo 7, irmãos, porque o crente que serve a Deus, ele não pode estar debaixo do jugo do incrédulo, né? Aquele que serve a Deus, aquele que não serve. Então o servo de Deus não pode estar debaixo do jugo do que não serve a Deus, porque vai dar mal para o servo de Deus, né? Olha o que diz o versículo 7, afaste-se do homem tolo, está vendo? Olha ali, é sabedoria. Ah, meu cara, se você tem um amigo, minha cara, se tem uma amiga tola, cai fora, afaste-se dela.
não é o pastor que está dizendo, e nem a igreja, né? A gente costuma dizer assim, eu não vou para aquela igreja não, porque lá a gente não pode tomar uma cervejinha, a gente não pode tomar uma branquinha, né? Nada, mas o médico me receitou, aí por aí vai, tem essas coisas, né, irmão? Não é o caso não, graças a Deus. Mas não é pastor, irmão, não é a igreja que está dizendo. Olha o versículo 7, afaste-se do homem tolo, ou do homem insensato, pois nele não acharás palavras de conhecimento. Afaste-se do homem tolo. Então, existe a oração, depois que você anda com a pessoa tola, vai andando com aquele cara mundano, vai andando com aquela amiga mundana, vai andando, vai te enfiando coisa na cabeça. Aí daqui um dia você está todo atolado na lama, adianta ir para o monte fazer campanha? Não adianta, querido, a Bíblia já tinha te dito aqui, olha, afasta-se da pessoa tola, porque lá não tem palavra de conhecimento, lá só tem conselho errado, né? E isso se aplica, irmãos, em todas as áreas, na área espiritual, né? Em todas as áreas da vida é o conselho. Isso a gente vê, né? E também é dito para nós, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Olha que perigo o crente, o justo, está debaixo do jugo do ímpio. Está dizendo que eles zombam do pecado, irmãos. Ou seja, eles pecam e zombam ainda faz escárnio com aquilo, com a vida de pecado, né? Se gabam daquilo. Então a gente tem que tomar todos os cuidados da vida e entender que a palavra de Deus é tremenda e é maravilhosa, né? Por quê? Porque para o ímpio o caminho dele está certo. Para o ímpio o caminho dele está certo. Para a pessoa que vive no pecado, o caminho dela está certo. Ele vive melhor a vida, não é? Eu já ouvi crente, até crente dizer, sabe? Tive que repreender e depois mostrar que não é assim. Uma pessoa chegou a dizer que no boteco as pessoas às vezes são vivem melhor do que na igreja. Porque lá não tem acusação, na igreja tem, mas eu peguei e falei, essa menina nunca foi no boteco, porque se ela tivesse ido no boteco, ela sabia que o trem lá rola solto de pior, mas tudo bem. Mas a gente precisa saber o propósito de cada um. Qual o propósito da igreja e qual o propósito do boteco? O propósito da igreja, irmão, é levar as pessoas para o céu. E o propósito do boteco? Levar para o inferno. Então lá o caminho é largo, é espaçoso. Aqui é apertado. Se você não tiver discernimento onde você está e para onde você está indo, você se confunde, querido. Eu estou na igreja indo para o céu, eu estou no boteco indo para o inferno. A Bíblia orienta que lá o caminho é largo, é espaçoso, ou seja, lá tudo pode, tudo é permitido, não tem nada a ver, é isso mesmo, nós estamos no lugar certo, é aqui mesmo, é lugar de alegria, de farra, aqui é lugar de choro, de pranto, de jejum, de oração, aqui é lugar de mudança de vida, aqui é lugar apertado, aqui a coisa aperta, porque o propósito da igreja é conduzir as pessoas a Deus e ao céu. O propósito lá é tirar as pessoas de Deus do céu. Então tudo que você vê aqui de ruim, você vai para lá e eles vão te receber, vão te abraçar, né? Então assim, é muita falta de maturidade a pessoa querer comparar um caminho com o outro e dizer que lá é assim. E a pessoa ainda diz pior ainda, a pessoa diz do testemunho de alguém que foi rejeitado na igreja, maltratado, né, na igreja, e foi para o boteco e lá foi bem recebido e ficou lá. Claro, caminho apertado aqui é justo, lá é livre, aqui é lugar de luta espiritual, lá é lugar de entrega ao inimigo, e não tem luta, porque Deus não é grosso nessa educação, Deus não chega lá no boteco arrancando a pessoa de lá, igual o diabo vem dentro da igreja e arranca as pessoas e leva para lá. Como é que o diabo vem dentro da igreja, irmão? Vem na nossa cabeça, a língua de um irmão, a língua de uma irmã, a língua de alguém que o diabo usa. Então, irmão, quando eu sou ofendido dentro da igreja, quando alguém pisa no meu calo, é normal, querido, eu estou servindo a Deus, o diabo vem cá dentro, usa um irmão, usa uma irmã para me detonar, para falar mal de mim, para mentir de mim, para me entristecer, para me ficar com raiva daqui e ir para o boteco, para beber aquela praga que eu bebia lá e morrer. Você tem que ficar esperto, amém, queridos? O crente maduro fica esperto. E então, o que está dizendo? Esse capítulo 14 todo vai nos trazer essas orientações, e no 12 diz exatamente isso, olha, há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte.
Há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele é a morte. Então é onde eu fico muito preocupado quando as pessoas não sabem em qual caminho que elas estão. E às vezes o caminho do céu é esse aí, né? De luta, de sofrimento, é de batalha, é de luta para nos conduzir para a vida eterna. Já o caminho da morte é espaçoso, ele é bom, e as pessoas às vezes confundem as coisas e pensam que lá é o melhor lugar do que o de cá. Bem, cada um escolhe o caminho que quer, né? Eu falei para os irmãos que eu vivo sempre pensando de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou, para que eu não me desvie do meu alvo, do meu foco, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E sugiro vocês, pensa assim, olhe de onde você veio, olhe onde você está, se você está indo pelo caminho certo, você não perder de vista o seu alvo, o seu foco, e você se desviar dos caminhos do Senhor. E vai terminar o capítulo 14, só falando de coisas boas, irmãos, a partir do verso 24, a coroa dos sábios é a sua riqueza, a testemunha verdadeira livra as pessoas, no temor do Senhor afirme confiança e será refúgio seguro para os seus filhos, o temor do Senhor é uma fonte de vida, e ele desvia o homem dos laços, e vai seguindo dizendo muitas coisas boas, contrastando com coisas ruins, para que a gente possa escolher qual delas nós vamos, praticar na nossa vida. Já o capítulo 15 vai falar para nós muito, de coisas boas e de coisas melhores ainda. E a gente poderia ler este capítulo fazendo aquela pergunta ali, quais são as coisas melhores que estão relatadas aqui? Eu marquei algumas, por exemplo, lá vai dizer, uma resposta suave afasta a ira, mas as palavras pesadas só traz tormento, só traz luta. Olha como é que diz aqui, olha, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Aí vai falando de cada coisa boa. A língua dos sábios adorna o conhecimento. Olha que coisa maravilhosa. Mas a boca do tolo derrama insensatez. Olha que coisa mais linda. Olha lá o versículo 14, que lindo. O coração entendido busca o conhecimento, mas a boca do tolo se alimenta de insensatez. Então, querido, vai seguindo para nós e falando de coisas tremendas, coisas muito reais, Na casa do justo tem grande tesouro, olha bem, os lábios dos sábios espalham conhecimento, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que ama o segue a justiça, e vai dizendo, o coração alegra, formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Sabe, irmãos, é por isso que eu costumo dizer que o rosto é o espelho da alma, por causa desse versículo aqui, olha, o coração alegre aformoseia o rosto, mas também quando o seu coração, irmão, está doente, está machucado, está ferido, você está azedo, seu coração está azedo, sua cara vai mostrar a mesma coisa, porque você vai mostrar um espírito abatido, e não tem jeito de você estar com o espírito abatido e desenhar, irmãos, que está bem. Pelo menos eu não consigo ver isso. Eu vejo bem como é que você está. Com uma franzidinha aqui, está ruim, está azedo, está doente, está no período, sei lá o quê, mas está alguma coisa ruim ali. Dá para ver. Aí, não é eu que digo, é a Bíblia que diz isso para nós, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas a dor do coração, o espírito se abate. E vai dizendo coisas maravilhosas, o 22, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão dos conselheiros se estabelecem, eles se estabelecem, o homem se alegra da resposta adequada, a palavra dita a seu tempo, quão boa ela é, e vai dizendo para nós, até chegar no versículo 30 e 31, que olha que coisa mais linda, olha, o parecer alegre traz alegria ao coração, e as boas novas dão saúde aos ossos. Olha só, notícia boa até te cura. Olha para você ver que coisa maravilhosa. E tem gente que gosta da notícia ruim, não é? Misericórdia. Tem gente que gosta da notícia fúnebre, tem gente que gosta da notícia ruim, tragédia, só escuta o jornal para ver o que está ruim e depois só vai postar. Misericórdia, eu não estou aguentando mais esse trem, sabe? Eu nem leio jornal há muito tempo e nem gosto de ficar vendo certos grupos de WhatsApp. Eu lá quero saber de coisa ruim, irmão, quero saber de coisa boa. A ruindade a gente já vê na nossa cidade, por onde a gente passa. Concorda comigo?
Então olha para você ver como é que é importante. E a nossa convivência com esse tipo de pessoa nos adoece também, irmãos. A grande questão é viver com uma pessoa iracunda, viver com uma pessoa que a alma dela é doente, é chamado de relacionamento tóxico. Vocês já escutaram falar isso? Relacionamento tóxico. É aquele relacionamento que te intoxica. É igual aquela pessoa que mora na casa de um fumante, e este fumante não respeita e fuma dentro de casa. Você está sendo intoxicado pelo cigarro que você não põe na boca, mas o outro fuma e espalha a fumaça. Então, isso é chamado de relacionamento tóxico. Aquele relacionamento, aquela pessoa que tem a alma doente, ela transmite aquela doença da alma para todo mundo que está ao redor, né? E aí vai dizer o 31, o que dá ouvidos à repreensão construtiva, no meio dos sábios fará sua morada. Olha que legal, o que dá ouvidos à repreensão. Se alguém vai te repreender para te ajudar, e você dá ouvido, está dizendo que no meio dos sábios, você vai fazer a sua morada. Que coisa linda! Então, quem é que gosta de repreensão? Nem todo mundo. Nem todo mundo gosta de repreensão. E é muito bom quando a gente submete a avaliação, para que os seus resultados sejam avaliados, e se você seja repreendido, ou se repreenda. É muito importante, porque aqui está dizendo que aquela pessoa que recebe a repreensão instrutiva, corretiva, construtiva, essa pessoa vai fazer sua morada junto com os sábios. O que quer dizer? Quer dizer que aquela pessoa que aceita o outro chegar e pã nele para corrigir, será sábio um dia. Tem gente que acha que sabedoria a gente compra, né? Tem gente que pensa que sabedoria é diploma. Eu já vi tanta gente estudada que é burro, é grosso, sem educação, e já vi tanta gente que nunca estudou, e é uma fineza de pessoa, e demais, irmão. Não é diploma, não é estudo, é o cara que aceita a correção. Se aceita a correção humildemente, dói para danar, irmão. Não sei quem aqui já foi corrigido, mas uma correção machuca, porque mexe com o ego da gente, e é plano do diabo a gente não aceitar a correção. Eu acho muito bonito quando eu vejo, às vezes, grandes empresários contando suas experiências, e o quanto que eles tomaram na cara. Só que os caras tomavam na cara rindo alegre, porque estava tomando na cara de quem podia dar neles. Virou um grande empresário, vai crescer. Agora aquela pessoa truculenta, que não é humilde, quando não aceita a correção vinda de ninguém, essa pessoa não terá o seu lugar junto com os sábios, porque o oposto diz aqui, o que dá ouvidos à repreensão construtiva, no meio dos sábios fará a sua morada. Amém? E no mais, irmãos, tudo isso que nós lemos aqui, se aplica perfeitamente em muitos de nós, nos nossos dias. Vale a pena ler Provérbios com cuidado, anotando e aplicando na vida, porque isto é fonte de vida para as nossas almas, para nós, né, para nossas vidas. Conclusão, vimos no capítulo 14, a importância de escolher a sabedoria e rejeitar a tolice. Lá está escrito assim no versículo 1, a mulher sábia edifica sua casa, e a tola derruba com as suas próprias mãos. O que você entende por esta parte? A mulher sábia edifica sua casa, e a tola a derruba com as próprias mãos. Vamos lá, só para a gente sair bem definido o contraste que nós vimos entre sabedoria e a tolice. O que quer dizer? A mulher sábia edifica sua casa, e a tola a derruba com as próprias mãos. E está bem assim, tá? Na Bíblia hebraica, igualzinho, sem diferença, que a mulher sábia edifica, e a tola derruba tudo com a mão dela. O que os irmãos acham que é? Está falando de quê, irmãos? Está falando entre muitas coisas, para dar só uma acendida em vocês, é que a forma como nós nos relacionamos dentro de casa, a forma como nós convivemos dentro de casa, pode fazer com que nossa família seja uma família muito abençoada, boa, de paz, próspera, mas também, dependendo da forma de nós nos relacionarmos dentro de casa, a gente pode construir uma casa que é literalmente um inferno, a casa toda desmagada, destruída, os relacionamentos tudo quebrado, pai, relacionamento péssimo com os filhos com os pais, ninguém convive, vai criar um bando de gente doente, igual
o pai e a mãe são, porque é o que eles fizeram dentro de casa. Ao invés de construir príncipes e princesas, construíram monstros. Isso com seus relacionamentos dentro de casa. Pesa sobre a mulher. Você já viu que pega esse versículo 14, pega sobre a mulher, fala sobre ela, vai dizer da mulher. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. É nessa questão, querido, está falando de casa, de lar, de família, que a convivência sábia vai construir um lar inabalável, não vai derrubar, nada vai destruir aquela família. Mas por outro lado, a tolice, a escolha da tolice, o relacionamento cheio de tolice, sem limites, igual nós vimos ao longo do tempo, que o tolo escolhe a liberdade, o tolo escolhe a preguiça, o tolo não trabalha, o tolo é grosso, ele é briguento, ele é iracundo, como nós vimos hoje. Então assim, a mulher que é isso dentro de casa, ela destrói, vai filho para um lado, filho para o outro, marido para um lado, não tem, acaba. Não é que vai derrubar a parede da casa. Tem gente que pensa aqui, está falando de casa, 4 paredes. Não, querido, está falando de lar, de família, de constituição familiar, de rede familiar. E aí, o que mais você diria sobre isso? Eu concordo, né? Ele está falando que a mulher é o limite dentro de casa. E é mesmo, irmãos. Tanto que na cultura bíblica judaica, a mulher cuida da casa, literalmente cuida da casa, da educação dos filhos. Então, por isso que, brigadão, viu, irmão? Por isso que pega duro, vai dizer para a mulher, vai falar de lar e de mulher, e não de homem. Por quê? O homem ficava na roça, no mato, derrubando, plantando, colhendo, caçando, e a mulher em casa com a educação dos filhos. Muito sério, muito certo, tá? Quem mais quer falar alguma coisa sobre essa parte aí, para a gente, né, continuar lendo ali a conclusão? O homem tem que ficar no seu lugar. E o lugar do homem, irmãos, na verdade, é o de autoridade máxima, de cabeça, no lar. O homem é o cabeça. Quando a mulher é tola, ela nem isso ela sabe, nem isso ela põe como limite, que o homem é que é o autoridade máxima. Então, é preciso, lembra lá quando a palavra diz que o homem deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregando por ela. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo, né? Nós somos o corpo, ele é o cabeça, então é ele que comanda, e assim deve ser o homem em casa. Quando isso não acontece, irmão, quando o homem, com todo respeito, é frouxo e não assume o seu papel, recai tudo sobre a mulher, acontece a mesma coisa. O homem está sendo tolo, aí o lar desbanda todo, da mesma forma. É incrível que tem que haver ali um equilíbrio de autoridade, e sabendo que recai sobre a mulher aquele papel de cuidado, de educação dos filhos. E o homem deve aparecer como autoridade máxima. Quando o bicho pegou, a mulher não deu conta, ela tem que ter sabedoria e pensar, opa, não dá mais para mim não, homem, se vira, resolve aí. É aquilo que eu digo sempre para os irmãos coordenadores aqui na igreja, eles são todo amor. Eu sou o pastor, eu sou do cajado, eu sou de pegar duro, eu sou o cara ruim da história. Tem que ser, pastor tem que ser isso, aquele pai, né? E os coordenadores são os amores que cuida, que abraça, que beija. Eles é que estão lá no contato diário para tudo dar certo. Deu errado lá, pastor, pode ir no fulano que eu não dou conta mais. Aí o pastor já chega com a palavra mais dura, porque eles já foram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, abraçando e beijando. Falar nisso, eu estou com uma lista boa para vocês ir atrás outra vez. Domingo é dia da nossa reunião, eu vou passar para vocês. Tem umas pessoas que eu não vejo há muito tempo na igreja, então é necessário ir lá. Aí vai cheio de amor, abraçando, beijando. Aí não deu mais, chama o pai. Pastor, nós não conseguimos, vai ao senhor. Aí o pastor já não vai com muito beijo e nem muito abraço. O pastor já vai com uma palavra mais dura. Irmão, nós visitamos vocês durante 3 anos, 4, 5, 6, não deu em nada. Filho, eu vim aqui para saber o que está acontecendo. Eles me disseram que está assim, assim, assim. Então eu venho com a palavra mais dura. Olha, você precisa tomar um posicionamento, você precisa se levantar, você precisa caminhar, vamos embora. Uma palavra mais dura, mais firme, né? mais arrochada. Então assim, essa diferença no lar é importante. A mulher com aquele papel todo de conduzir com amor. O bicho pegou, chama o teu marido. E o marido não pode ser frouxo, porque Deus deu a ele a autoridade.
Ele tem que chegar com a palavra mais dura, de mais autoridade, de homem para homem. Se não for homem igual lá em casa, chega mais duro, com palavra mais pesada, pesada mesmo. Eu conversava duro, já contei para os irmãos, já testemunhei aqui. Quando as minhas meninas tomaram determinada idade, eu não pedi minha esposa para falar com elas não. Eu falei para elas rasgado. Falei, sabe o que homem quer com vocês? Falei isso com as minhas meninas, já falei isso para vocês aqui. Falei, sabe o que homem quer com vocês? Levar vocês para a cama. Que isso, pai? Levar vocês para a cama. Não, pai, mas a gente só convive com os meninos da igreja. Os meninos da igreja querem levar vocês para a cama. E depois que levarem vocês para a cama, se estiver buchuda, eu falo, vai acontecer assim, assim, assim. Não vou jogar vocês para fora, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Acabou com a vida de vocês. Você está pensando que eu vou criar filhos seus? Não, eu vou ajudar. Olha, tem um detalhe, chorou de madrugada, você vai limpar, você vai acordar, você vai limpar, acabou, onde você for, você tem que levar, que eu e a sua mãe só vamos ajudar. Essa casa é nossa, eu nunca vou tirar vocês daqui de dentro e pôr para fora, mas vocês vão destruir a vida de vocês, vocês vão viver em função de criar o filho. Que isso, pai? Falei, não, você está entendendo? Tô. E fui para a oração, não demorou muito, pai, eu preciso contar para o senhor, senta aqui, eu sempre afobado, né, querendo sentar nada, senta aqui, pai, eu preciso conversar com você. O que foi? Pai, sabe o que você me falou aquele dia? Falei, o que aconteceu? Ela, minha colega está assim, assim, assim. Falei, e aí? Valeu o que eu te falei? Nosso Deus, pai, misericórdia, o senhor estava certo. Falei, então confia no seu pai quando ele te falar. Viu que pancada, aquele cacetada para arrebentar? É assim. Então o que eu quero dizer, os homens que são pais aqui, nós somos homens, a gente não pode ser frouxo, querido. A gente tem que exercer nossa palavra de autoridade. Você vê que eu não bati, eu não peguei correr nem nada. Eu só falei para elas, ó, cuidado, os menininhos querem te levar para a cama. Ainda falei para eles, sabe o que acontece com a menininha? Que ela embucha nova, eles chamam ela de quê? Aí elas não quiseram, provoquei até que falou, chama daquilo. Falei, se vocês quiserem ser chamados, pode. Eles chamam e vai te chamar. Então assim, querido, pai, viu, ninja que tem um filho homem aí, precisa tomar muito cuidado para não querer que seu filho seja um garanhão e ele destrua a vida das meninas. Não é fácil também não, tá? O filho, tem gente que pensa assim, meu filho é homem, eu estou tranquilo. Querido, lembra que se você tivesse uma filha mulher, você também não ia gostar que ela se danasse. Então você tem que chegar perto do teu filho e falar para ele, olha filho, é o seguinte, você está começando a ficar animadinha aí e tal, muito cuidado com as filhinhas das irmãs, a filhinha dos outros, porque desgraça a vida do outro, é tão pecador, irmãos, quanto o outro, sabia? Então o filho crente que vai lá e faz uma daneira dessa, está sob o pecado e a condenação enorme, porque ele é o causador, né, da praga, da desgraça. Então, queridos, é muito importante a gente entender o que quer dizer, a mulher tola edifica a casa, a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba com as próprias mãos. E isso se aplica à mulher, se aplica ao homem, aos relacionamentos dentro do lar, que são tóxicos, destrói as vidas e cresce filhos aí traumatizados, cheios de problemas, cheios de bloqueios, porque viu papai e mamãe dentro de casa, vivendo uma vida totalmente desregrada e descontrolada. Aí o filho pega aquilo para ele, cria bloqueios na vida do filho, da filha, e às vezes vão conduzir isso para a vida, e vai colher resultados ruins na própria vida, e lá no fundo a gente vai ver, foi lá a mulher tola, foi o homem tolo que destruiu com a própria mão a casa que Deus havia dado, tá bem, queridos? É por aí, relacionamentos, tá? Seguindo, e esse contraste segue com relação a todas as esferas da vida. E por fim, este capítulo 15 que nós acabamos de ler, traz a importância da gente escolher as coisas melhores, oferecendo conselhos práticos sobre como viver uma vida justa, sábia e piedosa, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Amém, queridos? Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe a rejeitar a tolice e fugir dela, viu, queridos? Rejeitar a tolice e fugir delas, porque o preço é muito alto que se paga por escolher a tolice e viver de forma desregrada neste mundo. Deus abençoe os irmãos.